Estamos aqui para o nosso programa Em Comunhão, programa semanal da TV Aparecida e programa de reflexão, programa em que a gente sempre toma algum tema e procura partilhar com você. Você que já está acostumado a esse programa, que possa também nos oferecer as sugestões dos temas que gostaria que a gente pudesse tratar neste programa. Estamos terminando o nosso mês de outubro dedicado às missões e vamos abraçar novamente aquele tema que deve nos levar até o ano que vem, a sinodalidade. Esse sonho do nosso Papa Francisco de uma igreja que se transforme, que se torne uma igreja sinodal. E quanto mais a gente possa refletir sobre esse tema, melhor para que nos motivemos a este movimento que não é apenas um sínodo, é um colocar a igreja no movimento, numa direção em que ela esteja mais aberta à comunhão, à participação e à missão. E para conversar sobre isso, mais uma vez convocamos o nosso querido Padre José Ferreira da Silva, pároco de Nossa Senhora da Glória em Guaratinguetá e ecônomo da Arquidiocese de Aparecida. Bem-vindo, Zé Ferreira. Obrigado, alegria estar aqui de novo. Aqui estamos, não é mesmo? E também nós temos no Skype o Padre Marco José de Almeida, pároco, lá da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em João Molevade, Minas Gerais, da Diocese de Itabira. Padre Marco José, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação poder estar participando deste programa, que é um convite à abertura a este movimento que o Papa Francisco nos convoca a caminharmos juntos. Exatamente, né? E nós sempre chamamos um versículo da Bíblia, porque é através da palavra de Deus que a gente costuma se debruçar e conversar sobre esses temas todos. Então eu gostaria de chamar exatamente esse tema da carta que São Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, os versículos 22, 23 e 25. Ouçamos com atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. Contra tais coisas não existe lei. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. Aí, Padre Marco José, como que este tema ou este texto ecoa aí para você dentro do tema que nós vamos refletir? Então é uma abertura que o Papa nos convida e toda a igreja é convidada a estar aberta ao que o Espírito tem a nos falar. E o Espírito quer falar às igrejas e de modo particular a cada comunidade eclesial para este movimento de abertura, este movimento onde todos nós possamos caminharmos de mãos dadas. E a sinodalidade sugerida pelo nosso querido Papa Francisco é um convite a partirmos junto, mas também chegarmos ao objetivo junto. Quem chega primeiro não significa que caminhou junto. Aqui a chegada significa chegarmos todos juntos nesta caminhada eclesial. No fundo, é um desejo muito grande de unidade, não é mesmo? De unidade, de participação e de comunhão. Exatamente. É tão importante, não é, Padre Ferreira? Eu creio que o Papa chama a nossa atenção e o texto bíblico também chama a nossa atenção. A igreja não é feita de um mundo de gente correndo cada um numa direção. Sinodal é junto, caminhar juntos. É uma referência para uma igreja de escuta, né? Sim. Acho que nós vivemos o conflito de não escutar, mas só falar, só pregar, só ensinar aos outros, mas não aprender com o outro. Eu acho que o Papa nos pede esta comunhão maior agora de saber escutar, saber aprender juntos e saber sentar juntos também para ser uma igreja de partilha. E essa partilha que vai ajudar numa caminhada mais clara de uma missão mais assídua do Evangelho. Sim. E não esqueça de que, no fundo, nós confiamos, não é mesmo? Caminhemos também pelo Espírito. Né?
a gente acreditar e confiar que é o Espírito Santo que faz com que o Papa nos convoque e faz com que a gente possa caminhar juntos, porque é o espírito de unidade, né? Na unidade do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo, nós pedimos sempre, né? E se olhamos a nossa igreja já dividida em tantas denominações, em tantas seitas, se olhamos a nossa igreja católica dividida em movimentos, alguns até contrário um ao outro, né? A gente está exatamente na direção oposta àquilo que é na unidade do Espírito Santo. Cada oração que a gente faz termina ali, né? Na unidade do Espírito Santo. Então, que seja o Espírito Santo a refazer essa unidade interior da igreja. Unidade, não uniformidade, mas unidade, né? Nós podemos ser diferentes, é bonito demais ser diferentes, mas caminhar na unidade. E há tanta coisa que necessita que a gente cerre fileiras para poder levar em frente e sonhar com um mundo onde haja um pouco mais de justiça, um pouco mais de igualdade, um pouco mais, principalmente, de liberdade interior da pessoa para viver a sua dignidade de ser humano. Vamos conversar sobre isso, lembrando sempre, não é que a Igreja Sinodal é um movimento que está envolvendo as paróquias e tudo mais até o ano que vem, até o sínodo como tal, né? É a experiência primeira, né, que nós já fizemos, que pede o sínodo, que é consultar, conversar, dialogar com as pessoas. Aquelas que estão dentro e aquelas que estão fora da igreja. Acho que essa foi uma experiência muito boa, que já realizamos praticamente esse primeiro passo. Sei. Interessante escutar quem não conhece a nós e Verdade. quem não conhece a nossa igreja. O que eles dizem, como que causa um impacto, ou uma admiração ou uma rejeição. Mas eu acho que todos chegaram ao mesmo sentido de dizer por que vocês estão interessados em nos ouvir agora. Que não são católicos ou que foram batizados e não tiveram caminhada na igreja e que são de outras denominações religiosas, que sentem-se talvez valorizados em nós nos dar a oportunidade do que eles pensam da nossa fé ou da nossa igreja. Sim. Eu acho que para quem fez esse trabalho paroquial em todas as paróquias aqui no Brasil já deve ter realizado esse primeiro processo, deva ter sentido aí uma abertura do espírito da igreja em favor da comunidade e da sociedade que nós vivemos hoje, né? Sim. Você, o Padre Marco, você confia nesta proposta, nesse sonho de uma igreja sinodal? Sim, não só acredito, mas penso que desde o Concílio Vaticano II, né, trazido aí pelo Papa São Paulo VI, esta reflexão a partir da sinodalidade e agora nos sugerido pelo Papa Francisco, e vivendo esta dimensão diocesana, nós tivemos a abertura aqui em nossa diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, nos 3 regionais, no dia 17 de outubro do ano passado, e depois tivemos a fase paroquial, onde foi esta escuta que o nosso irmão padre aí colocou, onde cada paróquia se propôs a fazer esta escuta em diversas instâncias, seja dentro da igreja, fora da igreja. Criamos tribunas também aqui na paróquia, em ambientes onde dificilmente a igreja está presente e que realmente o que nós escutamos foi exatamente esta falta de acolhida, muitas vezes, às necessidades das pessoas que foram escutadas. E creio que a questão da igreja sinodal, ela vem assim de encontro àquela primeira expressão do Papa Francisco. Ele queria uma igreja em saída, né? Não com as portas fechadas, porque o que a gente mais encontra, Ferreira, é igreja de porta fechada, né? Nós não sabemos se fechou a porta porque saiu ou se fechou a porta para ninguém entrar. Mas eu acho um dos sinais, às vezes, negativos, exatamente isso. A pessoa vê a igreja, porta fechada, não tem como se dirigir lá dentro, não sabe que hora que vai estar o padre ou não.
Ou seja, a própria estrutura, muitas vezes, ela não é assim de igreja em saída, né? Que realmente está partindo para fora, né? Esse tripé que foi colocado para uma igreja sinodal, que, se não me engano, é participação, comunhão, missão. Qual o sentido desse tripé? Acho que o sentido é de você querer sair um pouco das paredes que te prende, do mundo que criamos. Nós somos já, muitas vezes, educados em ficar aquecendo o ninho. Sim. Daí você aquece o ninho para acontecer alguma coisa, mas não para permanecer nele. E, de repente, quando o ninho da comunidade ali está fechado em si, você não olha o mundo que está aí fora. Eu acho que essa chamada hoje é justamente sairmos das paredes da igreja, olharmos um pouco onde está o nosso campo de atuação e de missão, porque são campos que nós não conhecemos muitas vezes. Eu e os meus e aqueles que estão conosco. E nós somos uma igreja comunitária, uma igreja comunidade, que devemos, como um todo, estarmos abertos para ir às periferias, como diz o Papa, aos lugares onde a igreja não está presente, onde ela não atua com a sua missão evangelizadora de fato. E aí a necessidade da gente abrir os olhos e enxergar além daquilo que imaginamos da igreja limitado dentro de nós, mas uma igreja do Espírito que deixa ser levada, conduzida e atuar nesses lugares, nessas ações de fronteiras de missão, né? E isso eu creio que é dirigido a nós sacerdotes, é dirigido a cada católico, a cada cristão, né? E eu vejo, assim, Padre Ferreira, muitos movimentos dentro da igreja que têm essa iniciativa, né? Às vezes, mais do que os padres, saem, vão trabalhar, alguns grupos leigos que trabalham com você, por exemplo, na pastoral carcerária, né? É gente de coragem, que enfrenta alguma coisa que normalmente dentro das comunidades não estão tão dispostas, né? Sair, ir ao encontro, sem saber muitas vezes o que vai encontrar, né? Mas com uma abertura de coração muito grande para acolher aquilo que possa eventualmente ser um momento de evangelização. Quais seriam, assim, que obstáculos a gente vê na cultura religiosa do nosso povo, nas atitudes de muitos católicos, principalmente, que servem de obstáculos com esse sonho de construir uma igreja sinodal? Nós temos grupos fechados, muito fechados, e isso acho que é prejudicial, acho que a nossa missão como um todo. E muitas vezes são fechados não por si próprios, mas nós o educamos assim, né? E acaba sendo mal para a igreja, porque e o Papa fala muito bem sobre o clérigo, né? E a igreja clerical, uma igreja que tem que se abrir por primeiro, por excelência, para depois nós ajudarmos esses grupos dentro de nossas instituições católicas a se abrirem também e a terem essa disponibilidade do servir e não do querer ser servido. E quer o venha a nós, mas não o vosso reino. E por outro lado, as dimensões são tão gratuitas quando a gente se abre, porque o sopro do Espírito e o vento da graça que vem faz a igreja se tornar multiplicadora de dons. Você reconquista tantas pessoas e abre caminhos para as pessoas falarem que conhecem ou querem conhecer aquilo que levamos, que é a palavra. Quando a gente ouviu bem os moradores de rua, por exemplo, que foi um campo que a gente atuou para ter uma noção do que pensa esse povo, e ouvimos os encarcerados que estão há 10, 15 anos no cárcere, eles conhecem a igreja por alguma coisa na TV que eles veem, ou por algumas visitas de algumas igrejas, além da católica, ou outras denominações religiosas que vão lá. Eles têm a ideia da igreja, a partir daí eles não conhecem a igreja. Foram batizados muitos, mas nenhum fez uma caminhada dentro da comunidade. Isso eu acho meio triste para o mundo de hoje. Nós damos o batismo e não cuidamos depois de batizados. Quer dizer, uma grande preocupação que deveríamos ter com aqueles que nós, pelo sacramento, fizemos cristão e não foi acompanhado, a comunidade não cuidou, o padre não cuidou, a igreja não cuidou e ficou então a revelia e a consequência é a marginalização.
acaba caindo dentro da exclusão social, que é muito grave hoje, e que a gente fica sem campo para atuar porque nós temos que cuidar de nós mesmos e esquecemos de cuidar do outro. Será que o Papa, provocando o sínodo, ele não quer cuidar de imediato daquilo que pode se chamar a exclusão eclesial? Com certeza. Não é cuidado. Como é que você vê, Padre Marco? O Papa já apontou ou detectou diversos cânceres na nossa estrutura eclesial e, conforme o Padre Ferreira colocou, o clericalismo é um dos maiores cânceres, exatamente em virtude deste fechamento ou desta autorreferencialidade que muitos agentes de pastorais das nossas comunidades acabam se enquadrando neste fechamento e achando que o autoritarismo deve ser, digamos, a base ou o poder deles na ação evangelizadora. Então nós encontramos muitas lideranças que ainda não se abriram a esta novidade do Espírito, a esta conversão. A conversão deve ser sempre para o outro, nunca para mim, né? Então, eu acredito que este sínodo vai nos provocar a uma mudança das nossas estruturas, das nossas posturas pastorais. Pelo menos aqui em nossa paróquia, nós agora vamos reler a síntese paroquial e diocesana, para ver o que o Espírito tem a dizer à nossa paróquia, a partir das pastorais, dos conselhos e dos movimentos eclesiais. Exatamente, né? E creio que vai ser muito importante, não sei, é pensamento meu, né? Que isso entre também já na formação dos nossos seminaristas que pretendem ser sacerdotes, né? Porque senão fica uma formação para ser clero. E para ser clero é para ser clericalista, né? Aqui quem manda sou eu, aqui quem tem o sagrado, eu sou o dono do sagrado. E ainda dentro exatamente dessa dimensão de responsabilidades ministeriais na igreja, a gente faz as mulheres trabalharem, e trabalham muito, mas a gente não lhes dá o reconhecimento, a posição, a estrutura que elas deveriam ter, né? Eu acho que é alguma coisa que a Igreja Sinodal deveria que realmente integrar esses milhões de mulheres que estão aí gastando seu tempo, dando a sua vida para manter grupos, para visitar famílias, para cuidar disso, cuidar de muita coisa da igreja, mas muitas vezes ali depois que o padre manda. Sem essa posição ou sem esse ministério que realmente signifique para elas, nós somos responsáveis pela caminhada da igreja e não é somente o padre, né? Eu creio que há certas coisas ainda que são chamadas hoje distopias, né? Que mesmo na igreja católica mereceria levar em conta. E quando falamos em cristianismo, então, aí nos encontramos com um mundo mais amplo. Quer dizer, seria realmente de conversão, né? E essa conversão atinge o clero, atinge os católicos indiferentes, para os quais pouco importa, né? Quanto muito cumpre a sua obrigação e basta, né? E vem colocar a igreja numa situação de missão contínua, né? Ser missão. Não termina uma missa sem enviar esse povo em missão, né? Em desafio dentro da sociedade. Padre Marco, eu tenho a impressão que há necessidade também da gente voltar a ter uma visão crítica do mundo, da sociedade, da política, da economia, desse mundo em que vivemos, né? A gente não vai ter uma missão se a gente acha que está tudo ok, é maravilhoso, o capitalismo está muito bem, graças a Deus, a política é uma maravilha. Aí não tem missão a ser feita, é só bater palma. É verdade, essa consciência crítica deve ser aprofundada, principalmente nós que estamos vivenciando este período eleitoral. Sim. Devemos tomar consciência e escolher, principalmente na hora de votar, pessoas que sejam comprometidas com o bem comum, né? Porque nós vivemos um caos em nosso país, nos nossos estados e municípios, exatamente por consequência de não ter escolhido
pessoas que estejam comprometidas com as políticas públicas que venham beneficiar e trazer a pessoa, a dignidade humana em primeiro lugar. E creio que o grande empenho missionário da igreja toda, de nós aqui no Brasil, é o empenho pela vida, né? Esse bendito direito de viver e não só de sobreviver a duras penas, né? Esse direito de viver da nossa casa comum. A grande missão acaba sendo aquilo que Jesus falava: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, né? Então, uma igreja sinodal é uma igreja que realmente vai necessitar, né, que parte do clero, não todo ele, dê um passinho atrás, né? Não seja ele a resolver, decidir tudo, né? Dar um pouco mais de responsabilidade para fora de si, para que possa a igreja ser alimentada, como sempre foi. A maioria são leigos que assumem e levam em frente muitas iniciativas, né? Esse lugar, essa presença oficializada da mulher, e não apenas ela é convocada, faz o serviço e cai fora, mas realmente que ela tenha essa presença forte e decisória dentro da igreja, né? E essa conversão do clericalismo, porque o clericalismo voltou até certo ponto, eu vejo em muita gente que vai surgindo e vai crescendo o número do clero, Deus seja louvado, né? Mas volta com uma cabecinha assim bem clericalizada, né? Que é aquela de eu sou mais sagrado que os outros. Ou buscando a segurança para si mesmo, né? Busca de segurança, né? E esse evento de conversão da igreja que o Papa pede constantemente, e a grande preocupação nossa de unidade dentro da nossa igreja, será que a gente consegue integrar todos esses grupos de direita, de esquerda, de para frente e para trás, dentro daquilo que se chama católico, que é o termo universal, né? Em que há espaço para todas as diferenças, não precisa todo mundo vestir o mesmo uniforme, a mesma farda, há espaço para muita diferenciação. Como é que a gente vê isso? E olhando, num certo sentido, aquela figura que eu acho que é uma figura de muita unidade, viu, Marcos Ferreira? Para nós, simbólica, né? E de muita unidade, que é Maria, né? Maria é a figurinha que consegue, eu vejo na Basílica Aparecida, é gente de direita, de esquerda, torto, direito, ali se reúne, ali se encontra, ali reza, ali canta, né? Eu acho Nossa Senhora é uma mãe que consegue colocar dentro da casa dela tudo quanto é bicho possível. Está todo mundo feliz lá dentro. E nesse encontro, ontem foram, há poucos domingos, nós tivemos 160 mil romeiros. É alguma coisa que espanta a gente, né? Como que você vê, inclusive, essa figura da Maria, de Maria Santíssima, Padre Marco? Primeiro, olhando no contexto bíblico, ela que parte para não deixar a prima sozinha, né? Então, Maria é esta que está sensível à necessidade do outro. Depois, nas bodas de Caná, Maria que percebe quando a alegria, a vida está faltando. E quando o Senhor traz a imagem aí do nosso Santuário Nacional de Aparecida, as nossas comunidades que tem Nossa Senhora Aparecida como padroeira, nós somos testemunha exatamente das multidões, das diversas posições das pessoas em volta de Maria. Ela é esta mãe que agrega, que acolhe, que reconhece realmente a necessidade de todos. Se pegamos o seu hino, também vamos encontrar Maria dizendo que os poderosos caiam de seus tronos, eleva os humildes, Sim. sacia de bens os famintos, despede os ricos de mãos vazias. Então Maria quer que exatamente todos nós vivamos como irmãos. Sim. Como que repercute em você essa figura de Nossa Senhora como símbolo de unidade para nós? Como o padre colocou bem, eu digo ainda a fuga para o Egito, né? Nossa Sim. Senhora e São José foge para o Egito para proteger o indefeso, o menino. Eu acho que esse é o papel, e veja que os pobres sentem tanta segurança em estar próximo de Nossa Senhora,
e que o papel de cada um de nós, da igreja hoje também é proteger e conduzir aqueles que estão vulneráveis. E tão grande é a necessidade, então, da gente ter esse espírito que Nossa Senhora nos deixa, um caminho do Egito dos nossos dias, não deixar as pessoas morrerem flageladas, mas estar ali do lado, talvez, do momento mais crucial que estão passando, como a igreja que nasce, que vive e que está do lado daqueles que estão sofrendo. Então, a fuga para o Egito foi justamente isso. Quem precisa ser protegido, defendido, estava lá Maria e José, né, para conduzi-lo. Nós temos que agir com esse coração de mãe que Nossa Senhora nos deixa para acolher, amar e proteger aqueles que ficam tão vulneráveis nos nossos dias de hoje. E as coisas são relativamente simples, né? Porque eu vejo Nossa Senhora ali em Nazaré, pode ter certeza de que ao lado da casa dela e talvez na vila onde ela vivia, ela não deixou ninguém passar fome, não. Aquele pão que ela amassava lá na cozinha era repartido, era dividido. A primeira imagem que o menino Jesus teve era exatamente o exemplo da mãe repartindo seu pão de cada dia com quem precisasse, né? Mas a importância disso tudo é que faz com que a gente volte novamente a ser uma igreja menos instituição e mais humana, mais cheia de gente, né? E uma igreja que se humaniza e procura humanizar as outras pessoas. E aqui não é apenas a gente fazer esse movimento, trazer a família para a igreja, né? Mas esse movimento de saída que é levar a igreja para dentro da sua casa, dizer você é a igreja. O ministério de Maria continua e tem que continuar presente na igreja, não só o ministério de Jesus, sacerdotal, tudo isso, mas o de Maria, né? Não existe absolutamente uma igreja católica sem Maria. E eu creio que é exatamente esse ponto de encontro Nossa Senhora que pode nos levar a um ecumenismo, né? Novamente a buscar unir tantos grupos que se separaram ou se distanciaram da igreja católica, né? Porque pode ser que a gente tenha exagerado demais na dimensão institucional e esqueceu esse lado humano do dia a dia de cada pessoa e que Nossa Senhora sabe cuidar muito bem, não tem dúvida alguma, né? Então nós estamos caminhando na direção da sinodalidade. O nome é assim meio complicado, mas sinodal é caminhar juntos, né? E caminhar juntos na preparação do sínodo, caminhar juntos depois do sínodo, caminhar juntos, né? Sabendo, consciente das nossas diferenças, aceitando e acolhendo essas diferenças, mas buscando um ponto de encontro que é exatamente o ser missão. Temos uma missão num mundo que está longe de ser cristão. Ainda é mundo de guerras, mundo de injustiças, mundo de discriminação, né? Mundo de ganâncias estúpidas, diabólicas, mundo de divisões, muitas vezes superáveis, mas que não se quer superar. É importante, então, eu ia convidar você, meu irmão, vamos sinodalizar, né? Vamos entrar nessa onda da igreja, vamos ver como que podemos participar mais, né? Como que podemos ser mais ativos, né? Olhar para o seu padre com muito respeito, mas dar a sua colaboração, não ter medo, não ter vergonha, não ficar à espera, não, né? Podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Sínodo, uma igreja sinodal, uma igreja de iniciativas, uma igreja de invenção, que vai inventando as coisas, né? E que não fica apenas deixando o tempo passar, né? E você sabe que o que Deus quer é exatamente isso, que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Vamos então nos dar as mãos. E não esqueça, nós temos Maria, essa mãe bendita que nos acompanha, que nos anima, que nos abençoa constantemente, que nos protege com o seu manto, e toda a missão dessa mulher bendita é levar-nos ao seu Filho Jesus. E todo o desejo de Jesus é que nós façamos parte do seu reino, reino de paz e de justiça, reino de união e de muito amor. Fique então com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado pela sua participação. Até a semana que vem, se Deus quiser. E muito obrigado mais uma vez ao Padre José Ferreira, ao Padre Marco. Deus abençoe as suas paróquias e a sua ação missionária.